Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 601. Na sala de exames, a atenção de todos foi atraída pelo que estava acontecendo na frente de Ibiki. Sakura perguntou com medo: o que é isso? Como os ventos podem se mover assim? Ela se perguntou se era um genjutsu e tentou perturbar seu chakra. No entanto, a cena diante dela não mudou. Os outros genins, assim como os chunins na sala, fizeram a mesma pergunta. Nenhum deles tinha visto ventos fazendo nada parecido com o que estavam testemunhando. Eles tentaram interromper seu chakra também para garantir que não estivessem em um genjutsu. Havia apenas 4 pessoas na sala com pensamentos diferentes. Ibiki olhou para o vento à sua frente e pensou: é um show e tanto que ele planejou. Anko colocou nisso? Ainda assim, seu controle sobre o vento não é um pouco ridículo? Não creio que alguém na Terra do Vento possa fazer algo assim. Gaara observou cuidadosamente os ventos e percebeu: os ventos estão se movendo exatamente como a minha areia. Orochimaru olhou para os ventos e analisou: maravilhoso. Nunca vi um grau de controle tão alto sobre o vento. Além disso, uma grande quantidade de chakra yin se mistura aos ventos, fazendo com que todos sintam um arrepio e pareça que a temperatura ambiente caiu. Interessante. E pensar que você o colocaria como inspetor da próxima rodada, sensei. Você já sabe dos meus planos? Não importa, esse garoto estava me causando dores de cabeça. Esta é uma boa oportunidade para eliminá-lo antes do início da guerra. E a última pessoa que tinha alguma ideia do que estava acontecendo tinha uma expressão peculiar no rosto. Naruto olhou para os ventos e murmurou baixinho: não me diga que é o irmão mais velho Fujin. Ele se perguntou se deveria chamar Fujin. No entanto, ele estremeceu e pensou: deixe estar. Não quero ser jogado no céu de novo. Naruto escolheu manter a boca fechada. Na frente da sala, os ventos assumiram a forma de uma figura humana vestindo uma grande capa que flutuava no ar. As únicas características humanas que podiam ser vistas eram 2 olhos brilhantes. Aqueles olhos brilhantes examinaram a sala por alguns momentos antes que todos na sala ouvissem um sussurro: 26 esquadrões. A segunda parte dos exames Chunin começa agora. Os esquadrões que passaram na primeira rodada vão para o campo de treinamento 44. Se alguém não chegar lá em 15 minutos, todo seu time será desclassificado. Você pode pedir a ajuda de qualquer pessoa, mas se alguém lutar ou causar destruição ou caos na vila, todo seu esquadrão será desqualificado e entregue a Ibiki. Seu tempo começa agora. A figura humana se dispersou nos ventos após passar a mensagem. Em poucos segundos, a brisa dentro da sala e o frio que todos sentiam desapareceram. A sala inteira ficou atordoada. Ninguém esperava que uma ordem fosse dada dessa maneira. O impacto que teve foi muito maior do que a entrada de Ibiki. De repente, todos recuperaram o juízo e os genins rapidamente começaram a reagir. Kiba exclamou: merda. O que foi isso? Desde quando o vento pode falar? Muitos outros tiveram a mesma resposta. Shino apareceu ao lado dele e respondeu: provavelmente é o inspetor do nosso segundo exame. De qualquer forma, não temos tempo a perder. Vamos nos reunir com Hinata e seguir em frente. Alguém da Hidden Ren reclamou: isso é tão injusto. Os ninjas da Hidden Leaf obtêm uma vantagem injusta. Eles sabem onde ficam os campos de treinamento em sua aldeia. No entanto, ao lado dele, seu companheiro de equipe disse: por que se preocupar em chorar? Não podemos simplesmente segui-los até o campo de treinamento? O ninja que reclamou imediatamente se sentiu estúpido. Aqueles que fizeram o exame anteriormente sabiam da localização do campo de treinamento. Eles imediatamente começaram a se mover. Naruto, Sakura e Sasuke se reuniram. Naruto imediatamente perguntou: algum de vocês sabe onde fica o campo de treinamento 44? Ambos balançaram a cabeça. Naruto entrou em pânico e perguntou: o que fazemos agora? Devemos segui-los também? Tanto Sakura quanto Sasuke olharam para ele como se ele fosse um idiota. Ele imediatamente ficou confuso e perguntou: por que você está me olhando assim? Sakura respondeu: você não ouviu esse número? Podemos pedir ajuda. Vamos apenas perguntar ao Sensei Kakashi. Não precisaremos nos preocupar com alguém nos desencaminhando. Naruto exclamou surpreso: isso mesmo. Vamos encontrar Kakashi Sensei rapidamente. Eles rapidamente correram para fora junto com alguns outros esquadrões genin e encontraram Kakashi junto com outros senseis. Os genins rapidamente abordaram seus senseis e perguntaram sobre a localização do campo de treinamento 44. Os senseis ficaram surpresos ao saber do mini-teste. Kakashi se perguntou: quem é o inspetor do segundo exame? Para que tal mudança seja feita? Kakashi rapidamente informou seus alunos sobre o local. Sakura perguntou: Sensei, você conhece alguém que pode se transformar em vento? Kakashi ficou surpreso com a pergunta dela. Ele perguntou: o que você quer dizer? Sakura o informou sobre o que aconteceu na sala de exames após o término do teste de Ibiki. Kakashi ficou surpreso novamente e analisou: isso parece um clone do vento. Mas um clone do Wind se parece com o usuário. Além disso, não pode reduzir a temperatura. Quem poderia fazer algo assim? O rosto de Fujin apareceu na cabeça de Kakashi enquanto ele recordava a cena de Naruto voando em sua direção. No entanto, ele não tinha certeza. Vendo Kakashi pensando, Sasuke disse: não temos tempo agora, Sakura. Vamos partir agora, sensei. Kakashi acenou com a cabeça enquanto os genins saíam. Ele enviou um clone das sombras atrás deles para garantir que seguissem na direção certa. À medida que os genins partiram, os senseis foram deixados sozinhos mais uma vez. Azuma perguntou: quem poderia controlar os ventos a tal ponto? Kurenai balançou a cabeça e respondeu: não acho que tenham sido ventos. Parecia mais um genjutsu. Acho que pode ser alguém do clã Kurama. O que você acha, Kakashi?
Kakashi respondeu, é difícil dizer. Enviei um clone das sombras atrás deles. Então saberemos em breve. Azuma e Kurenai assentiram. Os 78 genins continuaram correndo por Konoha até chegarem aos arredores. Anko estava no mini acampamento quando percebeu algumas pessoas se aproximando deles apressadas. Fujin teve sua técnica de detecção de espaço-tempo ativa o tempo todo. Então, ele sabia tudo sobre seus movimentos. Anko avançou e percebeu. Os genins estão correndo aqui? Ela olhou para Fujin e pensou. Então ele não estava mentindo. No entanto, que arranjos ele fez? Ele pediu a Ibiki para mandá-los aqui? Mas isso seria tão chato. Além disso, por que eles estão correndo para cá com tanta velocidade? Anko ficou curioso sobre o que Fujin havia feito. Infelizmente, ele nem prestou atenção aos genins que estavam correndo para cá e, em vez disso, continuou lendo o livro que segurava. Ela desviou o olhar irritada e murmurou. Continue agindo de forma misteriosa. Os genins que haviam feito o exame anteriormente foram os primeiros a chegar à Floresta da Morte. Atrás deles estavam os genins que o seguiram. Os últimos foram os novos genins que pediram informações aos seus senseis. Como Fujin esperava, todos conseguiram chegar confortavelmente dentro do prazo. Gaara, Kankuro e Temari ficaram surpresos ao ver Fujin. Eles se lembraram de sua aparência e das informações que lhes foram contadas no escritório de seu pai. Lee, cuja equipe chegou à Floresta da Morte aos 11 minutos, notou Fujin e disse, olha, Fujin está aí. Neji e Tenten também o notaram. Tenten se perguntou, ele é um dos examinadores? Neji respondeu, poderia ser. Ou talvez ele pudesse ser um inspetor. Mesmo tendo visto Fujin lutar com Gai, eles só viram Fujin usando Taijutsu. A última luta foi a primeira vez que viram Fujin usar o Wind Release. E mesmo assim, Fujin usou principalmente ventos para aumentar sua própria velocidade e usou ataques não letais como Jutsu Infinite Breakthrough. Ele não usou seu domínio do vento, jutsus de vácuo ou mesmo ataques como Jutsu Lâminas de Vento, já que eles teriam forçado Gai a abrir mais portões internos. Consequentemente, eles não conseguiram conectar os ventos a Fujin como Naruto fez. Logo depois deles, o esquadrão de Naruto chegou perto da Floresta da Morte. Enquanto eles corriam, Naruto viu Fujin imediatamente e disse, merda, é o irmão mais velho Fujin. Sakura e Sasuke imediatamente o ouviram. Sakura perguntou, aquele de quem você sempre fala, onde ele está? Naruto apontou para Fujin e disse, ele, aquele que está lendo um livro. Ele deveria ser o inspetor da nossa próxima rodada. Sasuke olhou para Fujin e pensou, então, foi ele quem ensinou os jutsus do vento a Naruto e como subir em uma árvore. Ainda assim, como ele poderia controlar ventos assim? Pela expressão de Kakashi, acho que nem ele poderia fazer algo assim. Primeiro Might Guy e agora ele, quantos ninjas fortes existem? Tendo visto a velocidade de Guy e a aplicação de vento de Fujin, Sasuke sentiu muito mais pressão. Naruto avisou nervosamente, não o irrite. Ele pode jogar você pela vila com o movimento dos pulsos. Ele pode ser muito assustador. Sakura olhou para Naruto e pensou surpresa. Então há alguém de quem até Naruto tem medo. Mas o que ele quer dizer com isso? Ninguém pode jogar alguém para o outro lado da aldeia, certo? Cerca de 1 minuto depois que o esquadrão de Naruto chegou, o esquadrão de Karin de Kusagakure alcançou a Floresta da Morte. Eles foram os últimos a chegar. Fujin fechou o livro e se levantou. Seus movimentos foram imediatamente notados pelos genins, pois haviam visto outros examinadores olhando frequentemente para Fujin antes. Fujin caminhou na frente dos genins e disse com um sorriso malicioso no rosto, eu sou Suzuki Fujin, o inspetor da segunda rodada do exame de seleção Chunin. A arena para esta rodada será o campo de treinamento 44, também conhecido como a Floresta da Morte. Capítulo 602. Ao ouvir o nome Floresta da Morte, todos os genin voltaram sua atenção para a floresta atrás de Fujin. Muitos engoliram em seco, nervosos, notando as árvores enormes e a escuridão lá dentro. Por outro lado, houve algumas risadas maníacas. Sakura olhou para ele e disse nervosamente, parece um lugar assustador. Ela olhou para Fujin e pensou, é bom que Naruto seja próximo do inspetor, embora eu não tenha certeza se ele nos ajudará durante o exame. Temari também estava olhando para Fujin, mas sua mente não estava na Floresta da Morte. Em vez disso, ela pensou, o ninja que controlava os ventos na sala de exames deveria ser ele. Eles estavam certos. Seu domínio sobre a liberação de vento é melhor do que qualquer um de Tsunagakure. Mesmo a liberação de vento do pai e do Baki Sensei não é tão boa quanto a dele. Ainda assim, como ele fez isso? E por que os ventos eram tão frios? Como alguém focado na liberação do vento, Temari ficou muito interessado no controle de Fujin sobre o vento. Infelizmente, ela não estava em posição de perguntar a ele. Fujin continuou, a segunda rodada será um teste de sobrevivência. Isso significa que você pode morrer nesta rodada. Ao redor e vá embora. Fujin olhou em volta. Escusado será dizer que ninguém o fez. Fujin acenou com a cabeça e disse, ótimo, entregue os papéis a eles. Alguns examinadores se aproximaram, cada um segurando um conjunto de papéis. Eles começaram a distribuir os jornais. Fujin disse, vocês receberão 2 conjuntos de papéis. O primeiro é um formulário de consentimento. Todos vocês devem assiná-lo para que não sejamos responsáveis por quaisquer ferimentos que possam sofrer ou por suas mortes. A segunda é a topografia do campo de treinamento. Como você pode ver, o campo de treinamento é circular com um raio de 10 quilômetros, um rio fluindo por ele e uma torre no centro. Lembre-se disso corretamente, pois você será desclassificado se sair deste campo de treinamento por qualquer motivo durante esta rodada. Os genins ouviram atentamente e observaram adequadamente o mapa. Ao lado de Fujin, Anko estava com a testa franzida. Ela olhou confusa para os genins. Por que todos são tão obedientes e olham para ele com tanto respeito? Tendo supervisionado o exame algumas vezes, Anko sabia o quão arrogantes os genins eram.
Foi por isso que ela recorreu a ações que criaram um impacto sobre eles para mantê-los na linha. No entanto, Fujin estava relaxando em sua cadeira e depois conversou casualmente com todos. No entanto, ninguém se atreveu a fazer qualquer comentário estranho. Anko olhou para ele e se perguntou, isso também faz parte de um de seus arranjos? Ou Ibiki colocou os genins na linha? Ela não tinha certeza. Fujin completou a explicação dos campos de treinamento e respondeu algumas perguntas antes de dizer, agora sobre como será o exame. Fujin pegou 2 pergaminhos e explicou, este é um pergaminho do céu e este é um pergaminho da terra. 3 equipes receberão um pergaminho do céu enquanto o restante receberá um pergaminho da terra. Para passar nesta rodada, seu esquadrão precisa coletar os 2 pergaminhos e trazê-los para a torre central. No entanto, se algum de seus companheiros morrer durante esta rodada, todo seu time será desclassificado. Além disso, se alguém abrir qualquer um dos pergaminhos durante o exame, seu esquadrão será desclassificado, independentemente do esquadrão ao qual o pergaminho foi atribuído inicialmente. Ao ouvir as palavras de Fujin, Sakura disse, em outras palavras, pelo menos metade de nós, as 3 equipes cujos pergaminhos foram roubados, irão falhar. Fujin respondeu, mais ou menos, embora essa também seja uma situação irrealista. De qualquer forma, o prazo é de 5 dias. Se você ainda quiser participar, entregue seu formulário de consentimento e pegue um pergaminho. Cada equipe entrará no campo de treinamento a partir de um ponto de entrada diferente, que será atribuído enquanto você coleta os pergaminhos. 5 dias? O que devemos comer como comida? Shoji exclamou surpreso. Fujin se virou e respondeu com uma risada, sua escolha. Se você tiver comida com você, você pode comê-la. Caso contrário, você pode comer as plantas, insetos e animais da floresta, mas tome cuidado com os venenosos. Se você de alguma forma ficarem sem eles, então vocês podem até comer uns aos outros. De qualquer forma, tentem permanecer vivos. Será problemático se muitos de vocês morrerem. A maneira indiferente com que Fujin pronunciou essas palavras deu arrepios à maioria dos genins. Naruto murmurou para si mesmo, eu sabia que Fujin era assustador, mas não sabia que ele era tão assustador. Enquanto isso, Sakura e Sasuke olhavam para Naruto, imaginando se ele era o mesmo Fujin de quem Naruto sempre falava tão bem. Fujin voltou para sua cadeira e olhou mais uma vez para os participantes. Mais especificamente, seus olhos pousaram no disfarce de Gaara e Orochimaru. Ele pensou, TSK. Se não fosse um evento tão importante e os participantes não fossem tão conhecidos, eu poderia ter me divertido muito. Em vez de deixá-los passar por portões diferentes, eu poderia simplesmente ter jogado todos aleatoriamente dentro da floresta. Não seria um espetáculo para ver? Eu poderia até ter jogado os companheiros para longe uns dos outros, tornando os exames Chunin completamente caóticos. Com todos conhecendo o jutsu de transformação, teria sido uma tarefa hercúlea apenas encontrar os companheiros de equipe certos, hehehe. A única desvantagem seria que tal exame teria sido extremamente difícil. Duvido que alguém consiga passar. Fujin riu com o pensamento antes de concluir. Oh bem, provavelmente é o melhor. Se eu exibisse demais essa habilidade, esses bastardos poderiam me dar essa tarefa durante a 4ª Grande Guerra Ninja. Mesmo que seja divertido, não quero que seja um trabalho. Com as regras explicadas, Fujin ficou em segundo plano. Anko cuidou do trabalho restante. Dentro de alguns minutos, todos entregaram seus pergaminhos e os receberam secretamente. Com todas as formalidades cumpridas, Fujin disse preguiçosamente, sem se levantar da cadeira, sigam seus examinadores até os respectivos portões. Quando o sinal soar em meia hora, o exame começará. Com essas palavras, todos se dispersaram. Meia hora depois, o sinal soou e os genins entraram correndo. Anko se aproximou de Fujin e disse, sabe, você poderia pelo menos fingir que está interessado. Fujin riu e respondeu, estou muito interessado, Anko. Só estava procurando os caras suspeitos. Alguns deles realmente se destacam. Parece que esta rodada será muito interessante. Anko ficou surpreso. Ela perguntou, você notou genins suspeitos? Quem? Fujin respondeu, o esquadrão sanguinário de Kusa e o esquadrão de Suna. Aquele garoto carregando a cabaça é especialmente perigoso. Fazer um movimento. Anko lembrou-se dos rostos mencionados por Fujin. Sabendo a razão pela qual Hiruzen nomeou Fujin como inspetor, ela também observou cuidadosamente os genins. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Fujin falou novamente, vou deixar as formalidades aqui para você. Encontre-me na torre assim que tudo estiver resolvido. Imediatamente Fujin se dispersou em uma nuvem de fumaça. Os olhos de Anko se contraíram quando ela percebeu. Ele era um clone das sombras. Não admira que não houvesse uma gota de suor ou uma partícula de poeira sobre ele. Aquele pirralho me enganou. De repente, seus olhos se arregalaram quando ela percebeu. Espere. Não me diga que ele também enviou um clone para a academia. Não admira que aqueles pirralhos estivessem tão alertas contra ele. Preciso perguntar ao Ibiki o que ele fez. Anko saiu de seus pensamentos ao ouvir um grito alto. Ela olhou para a floresta e disse com um sorriso, bem, isso foi rápido. Como na história original, o esquadrão de Kurenai eliminou um esquadrão muito cedo. E Naruto teve vontade de urinar. Então, ele saiu do time após levar um soco de Sakura. Ele estava fazendo seus negócios pacificamente quando de repente Sasuke apareceu atrás dele. Naruto ficou surpreso. Ele olhou para ele e perguntou, por que você veio aqui? Você quer mijar enquanto nós? Que diabos, Sasuke? O pobre rapaz nem tinha terminado seu trabalho quando de repente teve que se abaixar para evitar um golpe, quase plantando o rosto na própria urina. Não querendo abrir mão de uma abertura tão boa, Sasuke jogou diversos kunai em Naruto, que havia pulado para longe e estava ocupado fechando as calças.
Naruto mal conseguiu evitá-los, mas seus olhos se arregalaram ao ver que uma das kunai, que caiu bem na sua frente, tinha uma bomba de papel que estava queimando. Ele exclamou, bem, foda-me, enquanto se movia apressadamente para trás e tecia selos de mão. A bomba de papel explodiu, mas antes que o impacto pudesse atingir Naruto, ele usou o Jutsu Great Breakthrough para explodir tudo. Ele suspirou de alívio e murmurou, quase seguro. Agora, qual bastardo estava fingindo ser Sasuke? Eu vou bater nele, você. As palavras de Naruto ficaram presas em sua garganta quando ele ouviu uma voz atrás dele, um movimento em falso e eu mato você. Agora, entregue o pergaminho. Capítulo 603. Naruto olhou para trás e se perguntou, quem é esse coringa? Naruto viu um gênio investindo um rebriateiro e um macacão amarelo. Como seu disfarce não foi tão eficaz quanto ele imaginava, Oboro abandonou seu jutsu de transformação. Além disso, como Naruto teve um desempenho muito melhor do que ele especulava, ele pensou que Naruto poderia estar com o pergaminho. No entanto, antes que Oboro pudesse fazer qualquer coisa, ele pulou para trás quando vários shurikens o atacaram. Ao ouvir o som de uma explosão e devido aos ventos gerados pelo jutsu de Naruto, Sasuke e Sakura foram alertados. Eles não perderam tempo e rapidamente vieram reforçar Naruto. Ao ver Sasuke e Sakura, Oboro analisou, aquele garoto loiro é mais durão do que parece. Outros também podem ser mais fortes. Eu deveria ter vindo aqui com meus companheiros de equipe em vez de tentar esconder minha presença. Não querendo correr riscos indevidos, ele escapou. Sasuke apareceu ao lado de Naruto e perguntou, o que diabos aconteceu aqui, Naruto? Naruto imediatamente respondeu, ele se disfarçou como você e tentou me atacar furtivamente quando eu estava mijando. Vou vencer aquele coringa se o ver de novo, acredite. Sasuke imediatamente pensou, terrível. Precisamos garantir que algo assim não aconteça novamente. Ou poderíamos todos acabar mortos. Enquanto Sasuke pensava em contramedidas, Sakura ficou com raiva e bateu na cabeça de Naruto mais uma vez enquanto gritava, feche as calças corretamente, Naruto. Naruto imediatamente fez isso enquanto reclamava, ei, não me culpe. Aquele bastardo nem me deixou mijar em paz. Sasuke ignorou suas travessuras e disse, lembre-se disso, se nos separarmos novamente, não podemos confiar cegamente um no outro. Caso contrário, pode ficar muito pior do que eles acabaram de ficar. Sakura perguntou, mas, o que podemos fazer? Sasuke disse, a coisa mais segura que podemos ter é uma senha secreta. Dessa forma saberemos. Não importa com quem eles se pareçam ou como soem, se um de nós errar, eles serão um inimigo. Naruto e Sakura sentiram. Sasuke continuou, ouça com atenção, só direi uma vez. É um poema chamado Ninki. Sasuke recitou um poema longo e complicado. Sakura memorizou imediatamente. No entanto, Naruto não poderia fazer isso. Ele perguntou em tom inexpressivo, e você espera que eu me lembre disso? Como? Naruto tentou mudar a senha para algo mais fácil, mas nenhum de seus companheiros de equipe prestou atenção. Sasuke pegou o pergaminho e disse, vou manter o pergaminho comigo. Um segundo depois, os 3 genins foram atingidos por uma poderosa corrente de vento. Naruto praguejou surpreso, que diabos? Sasuke exclamou, um novo inimigo. Fique em guarda. Mesmo que os 3 genins tenham levantado a guarda, eles não foram capazes de enfrentar o ataque de frente e foram surpreendidos. Após o ataque passar, Sasuke se escondeu sob a vegetação da área e ficou escondido até ver Sakura. Sakura estava prestes a se aproximar dele quando ele a parou e pediu a senha. Ela sentiu e recitou Ninki com precisão. Sasuke respondeu, bom. Vocês estão bem? Naruto também apareceu. Ele estava caminhando em direção a eles quando Sasuke disse, não tão rápido, Naruto. A senha? Certo, Ninki. Naruto manteve seu sorriso bobo e recitou, nós prosperamos no caos da maré inimiga. Shinobi quietos não precisam de tocas para se esconder. Nossa única preocupação é observar e esperar até que o inimigo baixe o portão. Sasuke sorriu ao ouvir isso enquanto Sakura suspirou de alívio. No entanto, para surpresa de Sakura e Naruto, Sasuke jogou uma kunai em Naruto. O ataque foi tão repentino que Naruto mal conseguiu se esquivar da kunai e caiu ao fazê-lo. Sakura rapidamente perguntou, o que você está fazendo, Sasuke? Naruto acertou a senha. Sasuke não respondeu e apenas olhou para Naruto. De repente, uma nuvem de fumaça foi liberada ao redor de Naruto, atraindo a atenção de Sakura. Eles ouviram uma voz madura. Muito bem. A fumaça se dissipou e um ninja alto usando um chapéu grande e uma faixa de Kusagakure apareceu na frente deles. Ele perguntou, o que me denunciou? Sasuke respondeu, eu sabia que você estava no subsolo, escutando tudo o que falávamos. É por isso que escolhi esse tipo de senha. Ele sorriu e acrescentou, o verdadeiro Naruto nunca conseguiria memorizá-lo. Peguei seu impostor. O Kusa Genin respondeu, entendo. Isso vai ser mais divertido do que eu pensava. A alguma distância, Naruto estava deitado de cabeça para baixo. Os ventos o atingiram especificamente, afastando-o bastante de seus companheiros de equipe. Ele amaldiçoou, primeiro aquele falso Sasuke e agora esse jutsu de vento. Ele começou a se levantar enquanto se perguntava, para onde foram Sakura e aquele idiota do Sasuke? Seus olhos se arregalaram de repente quando uma grande sombra foi lançada sobre ele. Ele exclamou, é enorme. Uma cobra gigantesca, várias vezes a maior cobra que Naruto já tinha visto, apareceu na frente dele. A cobra mergulhou no subsolo e tentou se esgueirar por trás dele enquanto tentava envolvê-lo com o rabo. Devido à sua surpresa, Naruto demorou um pouco para reagir. No entanto, ele rapidamente percebeu e fez um selo de mão pensando, merda, ele está tentando me comer. Jutsu de cintilação corporal. Pouco antes que a cobra pudesse se enrolar nele, Naruto desapareceu. Ele apareceu no topo da árvore e murmurou enquanto fazia novos selos de mão. O que há com esta floresta? Fujin não nos avisou sobre algo assim. Jutsu Multi Shadow Clone.
7 Shadow Clones apareceram ao lado de Naruto. A cobra percebeu e rapidamente esticou seu corpo para cima, com o objetivo de engolir Naruto e seus clones. Infelizmente para isso, Naruto e seus clones apenas jogaram kunai com bombas de papel presas dentro de sua boca larga e se dispersaram. Segundos depois, Naruto explodiu todas as bombas, explodindo a cobra em pedacinhos e banhando as árvores próximas com seu sangue. Enquanto ele fazia isso, seus companheiros começaram a lutar contra um Kusa Genin, que era na verdade um temível ninja Rank S disfarçado. Infelizmente eles não tinham ideia. Mesmo que o fizessem, não havia muito que pudessem fazer a respeito. Assim como na história original, Orochimaru usou um genjutsu misturado com sua sede de sangue para assustar e paralisar Sasuke e Sakura. Sasuke esfaqueou a própria coxa e usou a dor para escapar antes de escapar. Ele se escondeu junto com Sakura antes de ser atacado furtivamente por uma cobra gigante também. Mesmo tendo matado, Orochimaru apareceu de dentro da cobra, assustando ele e Sakura. Orochimaru imediatamente partiu para o ataque, mas foi parado pelas shurikens que Naruto lançou e que alcançaram sua posição. A alguma distância dos 4, uma figura podia ser vista de pé, com as costas apoiadas em uma árvore. Nenhum deles sabia que ele estava ciente da batalha deles. Ele suspirou e pensou: TSK, aquela cobra desrespeitosa. Ele está fazendo uma bagunça, embora eu seja o responsável pelo exame. Bem, já que ele está planejando se enfraquecer ainda mais, por que eu deveria me preocupar em impedi-lo? Plante mais uma dúzia de selos amaldiçoados. Verei quais contramedidas você preparou para mim depois de dividir ainda mais sua alma. Mesmo que Fujin considerasse Orochimaru um ninja formidável e alguém extremamente difícil de matar, ele na verdade não via Orochimaru como uma ameaça. Na história original, após ser enfraquecido pelo último ataque de Hiruzen, sua destreza enfraqueceu muito e mais tarde ele foi morto por Sasuke. Então Fujin não se preocupou em acabar com seus planos. Mesmo que ele pudesse evitar que Orochimaru colocasse o selo amaldiçoado em Sasuke naquele momento, isso não significaria muito a longo prazo, já que Orochimaru poderia fazê-lo mais tarde. Na verdade, interferir naquele momento poderia criar mudanças que Fujin não gostaria de ver. Por exemplo, Sasuke passaria a maior parte do tempo com Kakashi após o término do segundo turno. Se Orochimaru decidisse agir naquele momento, havia uma chance de Kakashi morrer prematuramente, algo que Fujin detestaria ver devido ao efeito cascata que teria no futuro. Mesmo que Kakashi de alguma forma conseguisse segurar Orochimaru enquanto protegia Sasuke, Orochimaru tinha a opção de aplicar seu selo a algum outro garoto Uchiha, e não era viável esperar que outro Uchiha matasse Orochimaru como Sasuke fez. Nesse caso, Orochimaru sobreviveria com um corpo de Uchiha com força desconhecida e objetivos ridículos. Ele poderia afetar grandes eventos no futuro. Fujin não queria calcular tudo isso. A única coisa que ele viu foi que isso não era benéfico para ele de forma alguma. Se ele interferisse, só traria mais benefícios para Orochimaru. Na verdade, da perspectiva de Fujin, interferir agora equivalia a impedir Orochimaru de cometer suicídio. Por essas razões, ele não se preocupou em ajudar os alunos de Kakashi. Fujin olhou na direção da batalha e pensou: mesmo que eu não queira interferir, preciso garantir que Naruto e Sakura continuem vivos. Ele pode não fazer nada a Naruto devido ao seu status, mas Sakura é apenas um genin comum agora. No entanto, ela será bastante significativa no futuro, seja por sua habilidade ou pelo impacto emocional que sua morte pode ter em Naruto. De qualquer forma, o bom é que Orochimaru quer ver Sasuke lutar em rounds mais altos. Sem mencionar que ela não vai incomodá-lo muito. Então ele não deveria matá-la. Caso contrário, salvá-la de tal distância será bastante difícil, mesmo com o jutsu do Deus Voador do Trovão. Capítulo 604. 1, 2, 3. Todos eles estão tão mortos quanto Budas de pedra. Que tipo de ninjutsu é esse? Fora da Floresta da Morte, um esquadrão de ninjas de Konoha encontrou 3 cadáveres. Kotetsu, que estava inspecionando seus corpos, coçou a nuca e suspirou: que má notícia. Acabamos de começar o exame e já enfrentamos um problema. Ele instruiu: relate isso ao membro do conselho Fujin ou Lady Anko que está conduzindo o segundo exame. Os 2 ninjas desapareceram imediatamente. Nada combina melhor com bolinhos de arroz dango do que sopa de feijão ou chiruco. Assim que terminar meu almoço, irei até a torre e verei o que ele está fazendo. Anko estava comendo pacificamente quando um dos ninjas se aproximou e gritou: terríveis notícias, Lady Anko. Ele informou Anko sobre os cadáveres e a conduziu até eles. Assim que ela chegou, seus olhos se arregalaram e o medo ficou visível em seu rosto. Kotetsu disse: a julgar por seus pertences e papéis, todos eles são sinobídicos Hagakure e foram registrados para participar dos exames Chunin. E como você pode ver, suas características faciais desapareceram completamente. Seus rostos são tão suaves como se foram derretidos. Com horror no rosto, Anko analisou: não há dúvida sobre isso. É a técnica dele. Mas por que ele se intrometeria nisso? Mostre-me as fotos da identificação dos sinobis mortos. Anko ordenou. Eles rapidamente entregaram a ela as identidades. Ela olhou as fotos e pensou: então, esse é o rosto que ele roubou. Incrível! Como Fujin sabia que algo estava errado com isso? Porém, ele estará em grande perigo se Orochimaru atacar a torre. Anko gritou: isso é horrível. Vocês 3, relatem o que aconteceu ao Lord Hokage. Peça-lhe para enviar esquadrões adicionais da Anbu para a floresta. Se possível, peça-lhe para vir também, mas peça-lhe para ter cuidado com quaisquer armadilhas. Eu vou atrás dos impostores. Anko saiu apressadamente em direção à Floresta da Morte. Os 3 ninjas também não perderam tempo e correram em direção ao edifício Hokage.
De volta à floresta, a luta entre os Genins e Orochimaru não foi muito diferente. Mesmo que os Genins fossem mais fortes que seus homólogos canônicos, isso não teve nenhum impacto contra Orochimaru. O único efeito que teve foi que Orochimaru ficou mais impressionado com Sasuke. Percebendo que eles não poderiam vencer, Sasuke tentou desistir do pergaminho para evitar a luta, mas Naruto não permitiu que isso acontecesse e, em vez disso, ficou com raiva de Sasuke. Sua raiva permitiu que parte do chakra da 9 cauda vazasse, impressionando Orochimaru. No entanto, Orochimaru ainda o pegou e usou o selo dos 5 elementos para cortar seu acesso ao chakra da 9 caudas. Após a derrota de Naruto, Sasuke fez um grande esforço e conseguiu queimar a máscara de Orochimaru, mas no final das contas não causou nenhum dano real a ele. Observando de longe, Fujin balançou a cabeça e murmurou para si mesmo: bem, isso é uma pena. Eu esperava que Sakura se juntasse à luta também, em vez de apenas torcer por Sasuke devido ao treinamento de Kakashi. Acho que apenas Tsunade pode torná-la útil. Fujin semicerrou os olhos e decidiu: de qualquer forma, está na hora. Hiruzen vai comer minha cabeça se eu não fizer nada e deixá-lo enlouquecer. Orochimaru terminou de conversar com Sasuke. Ele estendeu o pescoço e mordeu, plantando o selo amaldiçoado em Sasuke. Devido ao seu genjutsu, nem Sasuke nem Sakura conseguiam se mover. Estou ansioso para ver você novamente, Sasuke. Naku. De repente, os olhos de Orochimaru se arregalaram ao sentir o perigo. Ele rapidamente moveu seu pescoço alongado como uma cobra para evitar o ataque. Para surpresa de Sasuke e Sakura, meia dúzia de cortes se abriram no pescoço de Orochimaru e começaram a derramar sangue como uma fonte. No entanto, ele evitou ataques críticos e não foi decapitado. Num piscar de olhos, Orochimaru rapidamente retraiu o pescoço e olhou para a esquerda. A figura de Fujin tornou-se visível. Ele olhou para Orochimaru enquanto pensava: embora eu tenha decidido não matar você devido à dificuldade envolvida, é difícil resistir se você me proporcionar uma abertura tão boa. Eu me pergunto se a troca de pele dele ainda funcionaria depois de ser decapitado. Ainda assim, o ataque furtivo falhou. Eu poderia ter tido mais sucesso se usasse um jutsu mais forte, mas ele teria sentido as flutuações de chakra muito antes e o resultado ainda teria sido o mesmo. A única maneira que eu poderia ter cortado seu pescoço com certeza seria usando o jutsu do deus voador do trovão. No entanto, usá-lo quando não tenho garantia de matá-lo será um enorme desperdício. Desde que Orochimaru aplicou seu selo em Sasuke, Fujin não tinha mais nenhuma preocupação em impactar negativamente o futuro, já que agora Orochimaru certamente morreria nas mãos de Sasuke e não interferiria em outros eventos importantes. Como resultado, ele fez o seu movimento. Houve duas, ou melhor, três razões principais para isso. A primeira foi que as oportunidades de lutar contra um ninja Rank S eram muito raras. Fujin não queria perder a luta contra alguém como Orochimaru. A segunda razão foi o fato de Fujin já ter plantado dezenas de milhares de marcas do deus voador do trovão na Floresta da Morte. Como resultado, ele não estava preocupado em morrer. Na pior das hipóteses, ele poderia escapar facilmente. Além disso, ele também poderia usá-los para matá-lo se a oportunidade se apresentasse. A terceira e mais importante razão foi o próprio Orochimaru. Aos olhos de Fujin, Orochimaru era um baú de tesouro ambulante. Mesmo que matar Orochimaru tivesse um impacto enorme no futuro e pudesse mudá-lo de maneiras que Fujin não poderia prever, Fujin sentiu que os ganhos valeriam a pena se ele pudesse ler as memórias de Orochimaru e ter acesso ao seu conhecimento. Na verdade, se matá-lo não fosse tão difícil, Fujin teria feito tudo para garantir que ele morresse nessas vastas florestas, independentemente do custo. Infelizmente, Fujin sabia que matar Orochimaru era quase impossível. Então, ele não queria expor habilidades como o jutsu do deus voador do trovão. De repente, Sasuke caiu de joelhos porque não conseguia suportar a dor. Sakura ainda não tinha visto Fujin e gritou para Orochimaru: "O que você fez com Sasuke?" Orochimaru respondeu indiferentemente, sem sequer olhar para ela: "Só uma coisinha para se lembrar de mim." Ele sorriu e disse: "Eu não esperava ser caçado pelo lendário espadachim espectral aqui." O lendário espadachim espectral? As palavras de Orochimaru surpreenderam Sakura. Ela olhou para onde ele estava olhando e viu Fujin parado ali. Ao ver o inspetor, ela imediatamente ficou aliviada e estava prestes a chamá-lo quando Sasuke de repente começou a gritar devido à dor insuportável que sentia e apertou as mãos dela com muita força. Ela disse preocupada: "Espere aí, Sasuke", e gritou: "Proctor!" Ele colocou uma marca estranha no pescoço de Sasuke. Infelizmente para ela, Fujin não prestou atenção nela e em vez disso disse: "Você caiu no meu exame e ainda está surpreso?" Suspiro: "Eu ficaria impressionado se não descobrisse que um dos Sanins lendários foi intimidando crianças Genin." "É isso que você caiu, Orochimaru?" Sakura se perguntou. Primeiro o espadachim espectral lendário e agora os Sanins lendários? O que há com todos esses nomes legais? Orochimaru riu surpreso e perguntou: "Eu não esperava que você fosse muito falador. Quer apelar para minha consciência?" Fujin não se incomodou em responder e em vez disso olhou para Sakura e perguntou: "Garota, você também está ferida?" Sakura respondeu imediatamente não. "Mas Sasuke está com dor, e ele nocauteou Naruto enquanto nós." Antes que ela pudesse completar a frase, Fujin desapareceu de sua vista antes de aparecer de repente ao lado dela. Para sua surpresa, ele estava carregando Naruto e o deixou cair ao lado dela e do choroso Sasuke. Orochimaru olhou para sua velocidade e analisou: "Nada mal. Sua velocidade é espetacular para sua idade. Posso ver por que Juzo caiu e como ele conseguiu escapar de Kizami." Sem olhar para ela, Fujin disse: "A batalha que acontecerá aqui será muito destrutiva para você testemunhar. Segure os dois com muita força. A vida deles está em suas mãos." Sakura ficou confusa, mas seguiu suas instruções corretamente, ouvindo a seriedade em sua voz. Sasuke ainda estava com dor enquanto Naruto ainda estava inconsciente. Ela segurou os dois com força quando ouviu: "Bom."
Para sua surpresa, Fujin a pegou pela nuca. Um vento estranho cercou ela e seus companheiros de equipe. Ela gritou em estado de choque quando Fujin os enviou voando para trás, paralelos ao chão, com o movimento de seus pulsos. No entanto, mesmo antes do choque passar, seus olhos se arregalaram ao sentir 2 chakras aterrorizantes. Para seu horror, toda a área onde eles estavam inicialmente foi destruída por ventos horríveis. As enormes árvores foram arrancadas e cortadas. Momentos depois, tudo pegou fogo. Aterrorizada, ela pensou, que diabos foi isso? Mesmo os chakras de Kakashi Sensei Zabuza não eram tão horríveis. E o que foi aquele terrível vento e fogo? O ninjutsu poderia ser tão forte? Capítulo 605. Sakura ficou horrorizada com o que estava vendo e sentindo. Mesmo que ela tenha testemunhado a batalha de Kakashi e Zabuza, eles confiaram principalmente nos jutsus de água e usaram os jutsus mais fortes muito mais tarde na batalha. No entanto, Fujin e Orochimaru começaram com ataques mortais sobrecarregados. Apesar de estar longe, ela ainda podia sentir o calor das chamas e temia que ela, Sasuke e Naruto fossem cortados assim como as enormes árvores. Felizmente, ela logo foi enviada voando por tempo suficiente para não poder ver nada. No entanto, o terror em sua mente levaria muito tempo para diminuir. Ela caiu a quase alguns quilômetros de onde Fujin e Orochimaru brigaram. Devido aos ventos, nenhum dos 3 ficou ferido. Além disso, Fujin os jogou em um local onde não havia outros esquadrões por perto, mantendo-os perto dos esquadrões de Shikamaru e Neji, permitindo-lhes uma oportunidade de descansar e garantindo que esses 2 esquadrões seriam capazes de reforçá-los mais tarde, para que os eventos não fossem muito diferentes da história original. Escusado será dizer que ele enviaria um clone das sombras mais tarde para garantir que nenhum deles morresse devido à sua interferência. Assim que pousou, Sakura pensou, Naruto não estava brincando. Ele pode realmente jogar alguém longe o suficiente. Se ele tivesse me jogado para o céu em vez de paralelo ao chão, poderíamos ter chegado à academia. Ainda assim, o que é esse jutsu? Eu não pude resistir àqueles ventos estranhos. No entanto, aqueles ventos estranhos também nos mantiveram seguros e evitaram qualquer ferimento quando pousamos. Como pode existir um jutsu tão mágico? Eu não acho que nem Kakashi Sensei saiba de algo assim. A surpresa de Sakura não foi infundada. O jutsu usou conceitos de Jutsu Wind Domain e Assassin's Rush. Como Fujin foi o criador do domínio do vento, ninguém mais poderia usar esse método ainda. De repente, Sasuke gemeu devido à dor. Sakura saiu de seus pensamentos ao ouvir o gemido de Sasuke. Devido à dor do selo amaldiçoado, ele desmaiou. Uma expressão determinada apareceu no rosto de Sakura quando ela decidiu proteger seus companheiros sozinha. Ela murmurou, tudo depende de mim agora. Desta vez, vou protegê-los e mantê-los seguros. Na torre, Renjiro ainda jogava shogi com Fujin, enquanto Oka assistia ao jogo. De repente, os 3 sentiram algo e olharam pela janela. Cada um deles se levantou e foi até a varanda. Eles viram uma grande quantidade de fumaça subindo da floresta a poucos quilômetros de distância. Que chakra horrível! Eu nem sou um sensor e ainda posso sentir o choque dos jutsus até aqui. Oka respirou fundo e exclamou. Ele ativou seu Byakugan, mas a luta estava acontecendo longe demais para ele ver qualquer coisa além da fumaça e do fogo. Renjiro franziu a testa e disse, esse sentimento, quase parece Orochimaru. Renjiro trabalhou com Orochimaru e até serviu sob seu comando durante as guerras anteriores. Então ele foi rápido em conectá-lo a ele. No entanto, sua expressão tornou-se sombria porque ele sabia o quão terrível Orochimaru era. Ele era alguém que Renjiro nunca quis lutar. Ele olhou para Fujin e disse, você ficou muito forte. Eu nem senti que estava brincando com um clone das sombras todo esse tempo. Seu corpo principal estava patrulhando as florestas o tempo todo? O clone de Fujin respondeu, sim. Essas florestas densas são um bom lugar para montar armadilhas e emboscadas sem alertar ninguém. Eu queria garantir que não houvesse nenhuma armada antes. De qualquer forma, agora não é hora de ficar impressionado. A intuição de Okage foi preciso, mas quem poderia imaginar que um ninja tão horrível iria interferir? Renjiro acenou com a cabeça e disse, é uma coisa boa que ele tenha nomeado você como inspetor e que você nos tenha chamado aqui. Caso contrário, muitos teriam morrido antes que qualquer reforço chegasse. Capitão. Chakras intensos foram detectados em direção ao sudoeste. Um grande incêndio estourou. Suspeitamos que outros ninjas além dos genins entraram no campo de treinamento e entraram em conflito. Como sentiu que algo estava errado, Hiruzen implantou alguns esquadrões da Anbu na Floresta da Morte. O esquadrão implantado na torre foi liderado por ninguém menos que um dos ex-subordinados de Fujin, Yamanaka Fumito. Ele rapidamente informou Fujin quando sentiu algo estranho. O clone de Fujin acenou com a cabeça e instruiu. Posso ver isso. Não se preocupe, um deles é meu corpo principal. Fumito ficou surpreso. Ele exclamou, então você já tem tudo sob controle? Isso é bom. Para sua surpresa, o clone de Fujin balançou a cabeça e disse, nada está bom agora. Evite essa área e corra para o edifício Okage. Peça ao Lorde Okage para ir imediatamente para este campo de treinamento. Fumito ficou surpreso com as instruções de Fujin. Ele não esperava que Fujin envolvesse o Okage. Para seu choque, Fujin continuou. Diga a ele que Orochimaru, um dos 3 sanins, interferiu no exame e atacou alguns genins. Por trás da máscara, o terror apareceu no rosto de Fumito. Ao contrário da geração de Naruto, ele sabia claramente o quão forte Orochimaru era. Ele murmurou. Por que Orochimaru está aqui? Por que você ainda está aqui? Saia imediatamente. O clone de Fujin disse sentindo que não havia se movido. Fumito não demorou mais e desapareceu. O clone de Fujin continuou. Parece que ele estava atrás do esquadrão de Kakashi por algum motivo. De qualquer forma, vocês dois não precisam se envolver por enquanto. Eu posso lidar com Orochimaru. Bobagem. Esse é um dos sanins lendários. E sem dúvida o mais perigoso. Não poderei nem escapar dele. Não subestime. Renjiro imediatamente repreendeu Fujin.
No entanto, o clone de Fujin apenas balançou a cabeça e disse, ainda não sabemos qual é o objetivo dele. Nem sabemos se ele tem alguma ajuda, já que não posso lutar muito. Quanto a subestimá-lo, não se preocupe. Eu nunca farei isso. Dito isto, ele não será capaz de derrotar meu corpo principal facilmente. Mesmo que ele o faça, posso escapar facilmente. Então, não corro nenhum perigo. Renjiro e Oka ficaram surpresos com sua confiança. Ambos imediatamente se lembraram de como Fujin era bom em escapar e suas preocupações diminuíram um pouco. Do outro lado da Floresta da Morte, Anko tinha acabado de entrar para encontrar Orochimaru quando de repente sentiu o choque de 2 jutsus fortes e percebeu a fumaça. Ela imediatamente pulou para o topo de uma árvore. Seus olhos se arregalaram quando ela observou. Esse é definitivamente o chakra de Orochimaru. No entanto, quem o está forçando a ir até esse ponto? Imediatamente um rosto apareceu em sua mente. Ela imediatamente correu em direção ao local enquanto pensava. Espero que aquele pirralho não esteja lutando contra ele. Orochimaru está em uma liga totalmente diferente. Será uma pena se ele morrer aqui. No exato momento em que Fujin enviou Sakura pelos ares, Fujin atacou Orochimaru com o Jutsu Supercharged Breakthrough. Orochimaru respondeu usando um Jutsu superalimentado de Flame Dragon Bullet para aproveitar os ventos. No entanto, suas chamas foram sopradas de volta pelo Jutsu superalimentado Infinite Breakthrough. Claro, isso não foi suficiente para prejudicá-lo. Na verdade, Orochimaru nem ficou surpreso e já esperava por isso. O ataque foi apenas para testar a habilidade de Fujin. Sua risada pôde ser ouvida. Hahaha, nada mal. Não admira que Juzo tenha morrido em suas mãos. Enquanto ria, ele puxou a espada de Kusanagi da boca e balançou-a para a esquerda. Ela colidiu com a espada de Fujin. O chakra do vento fluiu através de ambas as lâminas. Fujin percebeu, que espada boa. Mesmo que meu chakra seja mais afiado, a lâmina dele é muito melhor que a minha. Eu me pergunto se ele faria uma doação gentil como seu ex-parceiro da Akatsuki. Infelizmente, Orochimaru não parecia tão bondoso quanto Sasori. Dito isto, Fujin acabará de conhecê-lo. Então ele não podia ter certeza absoluta. Quem poderia dizer se Orochimaru mudaria de ideia mais tarde e daria a Fujin o maior presente deste mundo? Maior do que o que Hiruzen fez por ele. Capítulo 606. As espadas de Fujin e Orochimaru se chocaram centenas de vezes num piscar de olhos. Nenhum deles conseguiu vantagem sobre o outro e os dois ninjas Rank S recuaram. Fujin disse, isso não é de conhecimento comum, o que significa que você deveria estar na Akatsuki também. Suspiro, eu não esperava que um dos Sanins lendários tivesse caído ao nível de se tornar um mercenário. Eles ordenam que você, como um subalterno, venha aqui e ataque os genins também. Pena podia ser vista no rosto de Fujin enquanto ele falava. No entanto, Orochimaru ignorou completamente a provocação de Fujin. Ele pensou, a partir das informações coletadas pela Akatsuki, ele prefere lutar em completo silêncio, sem se envolver em nenhuma conversa, matando seus inimigos impiedosamente. Porém, quando conhece alguém que não consegue derrotar facilmente, ele fala com o único propósito de irritar seu oponente, esperando que lhe deem uma abertura. Orochimaru conversou com Kizami para pedir informações sobre Fujin, onde descobriu que Fujin os havia provocado para criar uma pequena abertura que ele conseguiu explorar com sucesso. Como resultado, ele não se incomodou com suas palavras. Além disso, não era como se Fujin fosse o único que pudesse jogar esse jogo. Orochimaru respondeu quase imediatamente após Fujin insultá-lo. Você não deveria estar confiante demais só porque matou Juzo. Este mundo é vasto, com muitos especialistas ocultos. Se você agir com arrogância, é apenas uma questão de tempo antes de morrer. Fujin riu e brincou. Ah, e suponho que você também se considere um especialista oculto? Haha. Deixe-me adivinhar, você está seguindo um desses especialistas ocultos agora, hahaha. Ignorando suas provocações novamente, Orochimaru riu também e disse, não se preocupe. Só estou te aconselhando para que você não seja tão imprudente em sua próxima vida. Jutsu Mãos de Cobra da Sombra Oculta. Orochimaru lançou o braço esquerdo na direção de Fujin. Instantaneamente, 8 cobras apareceram e avançaram em direção a Fujin a uma velocidade incrível. Eles quase o alcançaram quando Fujin brandiu casualmente sua espada. Ventos fortes voaram e desmembraram cada cobra. Porém, Orochimaru aproveitou esse tempo para lançar um jutsu mais forte. Jutsu Onda das 10.000 cobras. Ele abriu a boca e inúmeras cobras saíram da boca de Orochimaru, formando uma onda. Fujin olhou com indiferença para a onda de cobra que se aproximava e murmurou com desdém enquanto aumentava seu chakra. Um especialista oculto? O que há de tão especial em ser um Sannin? Eu derrotei aquele pervertido não muito tempo atrás. Ondas cereais de vácuo. Um núcleo de vácuo com 144 núcleos de vácuo formou-se na boca de Fujin enquanto ele disparava o jutsu. Os olhos de Orochimaru se arregalaram quando ele se assustou pela primeira vez. Ele imediatamente se afastou. As milhares de cobras que ele convocou foram todas jogadas para trás e cortadas em vários pedaços. Nenhum único sobreviveu. No entanto, não foi isso que surpreendeu Orochimaru. Ele pensou, ele derrotou Jiraiya? Impossível. Mesmo que ele brinque, ele não deveria ter caído tanto que esse pirralho pudesse derrotá-lo. Orochimaru rapidamente se esquivou novamente quando algumas balas de vácuo passaram por onde ele estava enquanto pensava. Ele realmente derrotou Jiraiya ou apenas disse isso para me perturbar? Dito isto, seu domínio sobre o vento é muito bom. Mesmo a técnica Wind Vacuum de Danzo não é tão boa. Vou precisar interrompê-lo.
Orochimaru usou o Jutsu Hidden Shadow Snake Hand mais uma vez para atacar Fujin, que mudou sua estratégia e piscou algumas vezes para reduzir a distância entre eles. O chakra do vento fluiu ao longo de sua espada enquanto ele a golpeava em Orochimaru a uma dúzia de metros de distância. Mais uma vez, Orochimaru se afastou quando um golpe de vento acompanhado por ventos fortes foi lançado pela lâmina de Fujin. Várias outras árvores foram derrubadas, mas Orochimaru não ficou ferido. Fujin o perseguiu, mas sentiu Orochimaru acumulando uma enorme quantidade de chakra. Liberação de água. Jutsu explosivo de onda de choque de água. Ao se esquivar dos ataques de Fujin, Orochimaru cuspiu uma grande quantidade de água. A água formou grandes ondas e desabou em direção a Fujin, que recuou enquanto aumentava seu chakra também e usava o Jutsu Infinite Breakthrough para parar o impulso da água. No entanto, Fujin ficou intrigado. Ele se perguntou, o que esse bastardo está fazendo? Por que ele está fugindo e por que usou um Jutsu de água contra mim? Pelo jeito que ele está lutando, ele já deve ter muitas informações sobre mim. Então, ele deveria saber que essa técnica é inútil contra mim. Na verdade, isso enfraquecerá seus jutsus de fogo mais tarde. Ele fez isso apenas para criar alguma distância? De repente, os olhos de Fujin se arregalaram e ele se afastou. Mesmo que seu ataque tenha parado a água e enviado a maior parte para trás, uma certa quantidade de água ainda fluía em sua direção. Ele ignorou isso, pois não era prejudicial para ele de forma alguma. No entanto, vários milhares de agulhas se formaram na água e foram lançadas em Fujin. Orochimaru atacou Fujin usando o Jutsu Liberação de Água, as 1000 agulhas pungentes da morte, usando a água de seu jutsu anterior para atacar Fujin. Fujin piscou algumas vezes para evitar os ataques enquanto fluía o chakra do vento em sua espada mais uma vez e a balançava para bloquear a última chuva de agulhas. No entanto, ele de repente se virou ao sentir que Orochimaru havia piscado atrás dele. Um sorriso pode ser visto no rosto de Orochimaru enquanto ele acumulava uma enorme quantidade de chakra mais uma vez. Ele gritou, deixe-me ver você sobreviver a este ataque. Liberação de fogo, Jutsu da chama do destruidor majestoso. Orochimaru converteu uma enorme quantidade de chakra em fogo e exalou em Fujin. Um mar de chamas avançou em direção a Fujin. No entanto, em vez de medo, confusão pôde ser vista no rosto de Fujin. Afinal, Fujin havia explodido um forte jutsu de fogo não muito tempo atrás. Mesmo que o vento fosse fraco contra o fogo, essa lógica não era mais válida contra um ninja do calibre de Fujin. Alguém no nível de Orochimaru deveria saber disso claramente, especialmente depois que Fujin já havia demonstrado isso. Então, não fazia sentido para Orochimaru tentar explorar essa fraqueza inexistente. Fujin construiu seu chakra novamente enquanto se perguntava, o que ele está fazendo? Ele planeja usar as chamas como disfarce para me atacar furtivamente? Mas ele deveria saber que isso também não funcionará. Não consigo entender a estratégia dele. Antes que o jutsu de fogo pudesse alcançá-lo, ele lançou um jutsu Supercharged Breakthrough nas chamas que se aproximavam para afastá-las mais uma vez. Os ventos fortes e cortantes que Fujin exalou colidiram com o mar de chamas que Orochimaru exalou. Ambos exalavam continuamente seus jutsus, fortalecendo-os continuamente. Fujin esperava que seus ventos afastassem as chamas mais uma vez. No entanto, seus olhos se arregalaram quando as chamas dominaram os ventos e avançaram em vez de se dispersarem. Para piorar a situação, os ventos fortaleceram as chamas, quase dobrando o poder do jutsu de Orochimaru. Ao sentir as chamas com mais clareza, os olhos de Fujin se arregalaram ainda mais ao perceber o motivo pelo qual seu jutsu estava sendo dominado. Ele imediatamente se afastou enquanto xingava, merda. Este não é um simples jutsu de fogo. Aquele bastardo misturou uma enorme quantidade de chakra yang nele. Na verdade, este ataque está mais próximo de um Kekkei Genkai do que de um jutsu de fogo normal. Não admira que tenha dominado meu jutsu tão facilmente. Fujin pousou em um galho enquanto olhava para as chamas que se espalharam por centenas de metros, iniciando um enorme incêndio florestal. No entanto, seus olhos se arregalaram em choque mais uma vez. Assim que pisou no galho, Orochimaru apareceu de dentro do galho e estendeu o pescoço em direção a Fujin em alta velocidade. Fujin instintivamente balançou sua espada para trás, mas Orochimaru acertou seu pulso, forçando Fujin a perder o controle e perder sua espada. Em um piscar de olhos, Orochimaru se enrolou em torno de Fujin sem lhe dar tempo para reagir. Fujin imediatamente usou o jutsu Pele de Ferro para se proteger enquanto analisava exatamente como ele caiu em uma armadilha. Orochimaru tentou morder o pescoço de Fujin para colocar um selo amaldiçoado nele também, mas foi impedido devido ao jutsu Pele de Ferro. Os dentes de Orochimaru não conseguiram romper sua pele, pois Fujin usou ainda mais chakra para proteger seu pescoço. Os olhos de Fujin se arregalaram quando ele finalmente percebeu a razão por trás daqueles movimentos estranhos que Orochimaru fez. Ele murmurou, incrível. Então essa foi a emboscada que você preparou para mim? Medo e choque podiam ser vistos no rosto de Fujin e ouvidos em sua voz quando ele virou a cabeça para ver o rosto de Orochimaru. Um sorriso maligno pode ser visto no rosto de Orochimaru enquanto ele se enrola mais perto de Fujin para quebrar seu jutsu. Ele disse, isso foi uma brincadeira de criança. Como você derrotou Jiraiya se não conseguiu lidar com uma tática tão simples? Com medo na voz, Fujin respondeu, foi simples, eu menti. Orochimaru, que estava ansioso para brincar com Fujin antes de finalmente matá-lo, ficou surpreso. Ele nunca esperou tal resposta. De repente ele sentiu algo errado. No momento seguinte, estrondo. Antes que Orochimaru pudesse descobrir o que estava errado, Fujin explodiu. Capítulo 607. Estrondo. Uma enorme explosão ocorreu dentro da Floresta da Morte. O som da explosão foi tão alto que foi ouvido em quase todo o campo de treinamento. Vários genins olharam para ele e se perguntaram o que estava acontecendo. O mais chocado foi ninguém menos que Sakura, que estava armando armadilhas. Ela olhou na direção do som e se perguntou, o que está acontecendo ali? Anko, que estava correndo em direção àquele local, parou de repente.
Ela olhou para aquele lugar e pensou merda. Espero não chegar tarde demais. Na torre, Oka perguntou com surpresa na voz. Que explosão poderosa. O que está acontecendo aí, Fujin? Tanto Renjiro quanto Oka olharam para Fujin com preocupação nos olhos. Para sua surpresa, viram que seus lábios formaram um pequeno sorriso. O clone de Fujin disse suavemente. Acabei de atrair Orochimaru. Foi uma explosão com 20% do meu chakra. Hehe, parece que posso ser capaz de matá-lo antes mesmo de Okaji chegar. Renjiro avisou imediatamente. Não fique muito confiante. Mesmo que você consiga acertar um golpe crítico, Orochimaru é muito bom em se curar. O clone de Fujin acenou com a cabeça e respondeu. Eu sei. Não se preocupe, meu foco principal será minha segurança. De qualquer forma, estamos em casa. É Orochimaru quem está contido pelo tempo. A alguma distância de onde ocorreu a explosão, uma figura podia ser vista em pé sobre um galho, apoiada em um tronco largo. Era a mesma figura que estava de olho na luta de Orochimaru contra os alunos de Kakashi. Fujin não saiu daquele local e, em vez disso, enviou um clone para fazer a batalha inteira. Ao receber as memórias de seu clone, um sorriso apareceu em seu rosto. Ele imediatamente se dirigiu ao local da explosão enquanto pensava. Não é uma emboscada ruim, tão esperado quanto alguém do calibre de Orochimaru. Quando ele descobriu que seus jutsus de cobra não teriam chance contra meus jutsus de vento, ele mudou de tática muito rapidamente. O enorme jutsu de água foi para aumentar minha confiança contra ele, enquanto o ataque de agulha foi para levantar minha guarda. Ele usou a distração causada pelas milhares de agulhas de água para criar um clone que seguiu com o jutsu de combinação de fogo e yang que dominou meu jutsu de vento, fazendo-me sentir como se não fosse páreo para ele e me forçando a recuar e reavaliar a luta. Enquanto recuava, ele controlou as chamas para me fazer recuar na direção onde seu corpo principal estava escondido para me emboscar. No entanto, houve um ponto que ele ignorou. Mesmo que seu plano fosse muito bom e ele escondesse seu chakra muito bem, ele não conseguia se esconder da minha técnica de detecção de espaço-tempo. Ao entender seu plano, meu clone foi até o local exato onde estava escondido, dando a Orochimaru uma abertura à qual ele não resistiu. A fumaça e os detritos desapareceram lentamente de onde o clone de Fujin havia explodido. Fujin inicialmente colocou 1/3 de seu chakra naquele clone para garantir que Orochimaru não suspeitasse que ele era um clone. A batalha até aquele ponto consumiu 40% do chakra do clone. O que restou foi cerca de 20% do chakra máximo de Fujin. Assim, a explosão foi verdadeiramente intensa. A árvore em que eles estavam foi destruída. Várias árvores próximas também foram destruídas. Quanto àquele que estava enrolado no clone de Fujin, Orochimaru estava em péssimo estado. Seu corpo estava caído no chão. Toda a carne do pescoço, rosto e parte frontal do corpo foi queimada pela explosão. A maioria de seus órgãos internos também foram destruídos. O fato de ele não ter sido feito em pedacinhos mostrou quão resistente o corpo de Orochimaru era em comparação com um ninja normal. De repente, sua boca se moveu. Um par de braços apareceu de sua boca e abriu sua boca o suficiente para uma pessoa sair. Escusado será dizer que quem usou este ninjutsu nojento não foi outro senão Orochimaru. Ao sair do corpo anterior, Orochimaru pensou, fui enganado. Ele provavelmente antecipou uma emboscada e trocou com um clone das sombras enquanto escapava das chamas. Apesar disso, quando o embosquei, ele agiu como se fosse seu corpo real e mostrou uma expressão assustada para me enganar. Mesmo assim, eu deveria tê-lo detectado preparando o jutsu explosão do clone das sombras. Não é um jutsu que pode ser executado enquanto esconde completamente as flutuações de chakra. A expressão de Orochimaru tornou-se complicada enquanto ele continuava analisando. A razão pela qual eu não detectei foram suas palavras. Ele mentiu que derrotou Jiraiya. Essa resposta me pegou desprevenido. Combinado com suas ações anteriores e minha confiança, eu estava distraído apenas o suficiente para não perceber as mudanças em seu chakra imediatamente. Que pirralho desonesto. Apesar de estar em guarda contra tal tática, Orochimaru ainda foi vítima dela. Para alguém tão experiente como Orochimaru foi humilhante. Ao sair do corpo, todos os seus ferimentos desapareceram e até suas roupas foram consertadas. No entanto, sua expressão era feia. Apesar de usar tal técnica, Orochimaru ainda respirava com dificuldade. Devido ao enorme dano que ele sofreu, a quantidade de chakra necessária para usar esta técnica foi muito maior que o normal. Mesmo que Fujin tenha perdido 1/3 de seu chakra devido ao seu clone, Orochimaru perdeu mais. Mesmo assim, Orochimaru não teve oportunidade de descansar. Assim que ele apareceu, a espada de Kusanagi apareceu novamente em sua mão. Ele balançou a lâmina para a direita enquanto dizia, você não deveria ficar tão arrogante, garoto. À sua direita, Fujin já havia aparecido e brandia sua própria espada. Seus olhos se arregalaram ao notar a espada de Orochimaru. A espada de Kusanagi de Orochimaru se estendeu e ficou mais larga. No entanto, o que chocou Fujin foi que havia 3 tipos de chakra fluindo pela lâmina. Orochimaru estava fluindo chakra de fogo, vento e yang através da espada de Kusanagi. Todos os 3 se misturaram perfeitamente, chocando Fujin. Enquanto ele brandia sua própria espada contra a espada de Kusanagi, Fujin pensou. Ele pode usar 3 tipos de chakra simultaneamente e pode fundi-los também. A sensação que estou recebendo deste chakra é mais intensa do que a liberação do Sword de Takeshi. É a habilidade de Orochimaru ou aquela espada ajuda a fazer algo assim? Independentemente disso, é uma pena. Orochimaru, que estava bastante zangado e pretendia dar tudo de si, ficou surpreso ao olhar nos olhos de Fujin. Ele nunca esperou ver pena nos olhos de Fujin. Por ter sido enganado uma vez, ele imediatamente ficou em guarda enquanto pensava. Que merda tortuosa ele está planejando desta vez? As espadas de Fujin e Orochimaru se chocaram.
Dos confrontos anteriores, Orochimaru esperava superar Fujin desta vez e tomar a iniciativa. No entanto, seus olhos se arregalaram quando ele exclamou, impossível. Um som estridente foi ouvido. Para choque de Orochimaru, uma rachadura apareceu na espada de Kusanagi. Logo se espalhou por toda a lâmina. Ao mesmo tempo, Fujin também ficou surpreso porque uma pequena rachadura apareceu em sua lâmina. Ele pensou, eu não esperava danificar minha espada também. Como esperado da espada de Kusanagi. Apesar dos danos em sua espada, Fujin não ficou com o coração partido e continuou a empurrá-la. Quando a espada de Fujin atravessou a espada de Kusanagi, a espada de Kusanagi se desfez em pedaços. Ao cair no chão, transformou-se em uma cobra branca e tentou se mover em direção a Orochimaru. Infelizmente já estava cortado em vários pedaços e era apenas a cabeça que se movia. Numa fração de segundo parou de se mover. A espada de Kusanagi, um dos bens mais valiosos de Orochimaru, foi destruída na Floresta da Morte. Orochimaru ficou inacreditavelmente atordoado. Ele imediatamente olhou para a espada de Fujin com atenção e percebeu, uma lâmina de vácuo? Ele aplicou a técnica Wind Vacuum em sua espada? Orochimaru ficou chocado ao ver isso. Mesmo que sua espada fosse melhor e o chakra que fluía através dela fosse muito mais forte do que o chakra que fluía através da espada de Fujin, no final, o que importava era a nitidez de suas respectivas lâminas. Nesse aspecto, Fujin foi muito superior. Mesmo que Orochimaru tenha estendido a espada de Kusanagi antes, ele não a estendeu muito, pois Orochimaru sabia que Fujin iria se esquivar facilmente. Como resultado, Orochimaru estava ao alcance da espada de Fujin. Ele rapidamente recuou enquanto levantava o braço esquerdo para usar o Jutsu Hidden Shadow Snake Hands. Várias cobras surgiram de seu braço e se moveram em direção a Fujin que estava muito perto dele. No entanto, no segundo seguinte, a espada de Fujin cortou o braço de Orochimaru, cortando no cotovelo. Ao mesmo tempo, Fujin apontou sorrateiramente todos os dedos da mão esquerda para Orochimaru. Núcleos de vácuo começaram a se formar na ponta dos dedos. Orochimaru, que estava recuando, percebeu imediatamente. Infelizmente, a distância entre eles era muito pequena. Liberação de vento, Jutsu Gatling infinito de vácuo. Dezenas de balas de vácuo foram lançadas da ponta dos dedos em Orochimaru. Devido à curta distância entre eles, Orochimaru não conseguiu desviar de todos eles. Várias das balas de vácuo perfuraram o corpo de Orochimaru enquanto ele tossia sangue e caía no chão. Capítulo 608. Orochimaru caiu no chão e parecia muito vulnerável. Parecia que bastaria um empurrão para matá-lo de vez. Mesmo assim, Fujin não se adiantou para atacá-lo com impaciência. Em vez disso, ele olhou para Orochimaru com desdém e amaldiçoou. Essa cobra. Ele acha que pode enganar alguém depois de se recuperar completamente daquela explosão? Nenhuma das balas atingiu seu coração ou cérebro. Até Kakuzu atuou melhor. Não querendo ser vítima de seus esquemas, Fujin criou um clone das sombras. Liberação de vento, Jutsu de avanço infinito. Liberação de fogo, Jutsu da enxaqueca abrasadora. Fujin sabia que mesmo sendo ótimo no combate corpo a corpo, alguém como Orochimaru tinha muitas cartas escondidas. Então, ele usou o ataque combinado para testar o que estava planejando. Ele estava inicialmente pensando em usar o Jutsu Vacuum Serial Waves, mas sabia que Orochimaru iria se esquivar dele com facilidade. Já tendo perdido um terço de seu chakra, Fujin queria preservar seu chakra caso Orochimaru fizesse uma surpresa como Jutsu Edo Tensei. Orochimaru, que parecia muito fraco, olhou para o mar de tempestade de fogo que se aproximava e pensou. Como esperado, ele não mordeu a isca. Posso finalmente redefinir o ímpeto. Fui sugado pelo ritmo dele devido à sua acrobacia e seria desvantajoso se ele continuasse controlando o fluxo da batalha. Ainda assim, pensar que eu perderia minha espada de Kusanagi aqui entre todos os lugares. Eu subestimei esse garoto. Ele é muito mais forte do que Kabuto e Kakashi. Orochimaru esperava que Fujin não atacasse e, portanto, conseguiu dobrar o blefe de Fujin. Ele esfregou o braço direito nos ferimentos, manchando de sangue e bateu-o no chão. Convocando Jutsu. Uma enorme cobra apareceu e o cercou. A combinação de Jutsu atingiu a cobra. Cortes enormes e queimaduras intensas apareceram em seu corpo, fazendo-o chiar de dor. No entanto, resistiu ao ataque combinado de Fujin com relativa facilidade. Sob a cobertura de sua convocação massiva, Orochimaru começou a trocar de pele mais uma vez para se curar. Fujin percebeu isso e partiu para o ataque mais uma vez. A enorme cobra notou Fujin e mergulhou em direção a Fujin. Núcleos de vácuo se formaram ao longo da ponta afiada da espada de Fujin mais uma vez enquanto ele golpeava sua espada várias vezes em direção à cobra e a Orochimaru, que estava escondido atrás dela. Mesmo que a cobra que Orochimaru convocou não fosse Manda, seu tamanho significava que um simples jutsu de vento não poderia matá-la. Embora houvesse vários cortes e queimaduras em seu corpo, eles estavam longe de causar danos permanentes. Infelizmente para a cobra, ela não conseguia imaginar o quão afiados seriam os Vacuum Slashes de Fujin. Ao ver os golpes recebidos, de repente sentiu um perigo intenso. No entanto, já era tarde demais. Ele não pôde evitar os cortes de vácuo que perfuraram seu corpo maciço e o cortaram diretamente. Devido ao tamanho da cobra, Renjiro e Oka puderam vê-la da torre. Até Anko, Sakura e alguns Zambu viram. Para sua surpresa, eles viram pela primeira vez uma enorme tempestade de fogo engolindo. E segundos depois, eles viram aquela cobra gigantesca sendo cortada em pedaços. Oka se perguntou em voz alta, o que diabos está acontecendo aí? Renjiro respondeu, essa é a invocação de Orochimaru. Não achei que seria possível cortá-la. Ele olhou para o clone de Fujin ao dizer isso, mas o clone de Fujin não respondeu. Anko, que acabará de chegar perto do local, também ficou chocado. Assim como Oka, ela murmurou, que diabos? Quem cortou aquela cobra gigante?
Ela deu outro passo à frente, mas parou de repente ao sentir um chakra. Os ventos de repente começaram a fluir estranhamente ao seu redor, deixando-a alerta. Ela olhou atentamente enquanto os ventos assumiam a forma de uma figura humana. Para sua surpresa, o rosto de Fujin apareceu naquela figura. O clone do vento de Fujin olhou para Anko e disse: "Não interfira na batalha que temos pela frente. Você não é páreo para ele." Uma marca apareceu na testa de Anko enquanto ela argumentava: "Esse é o maldito Orochimaru. Não se superestime, pirralho. Eu conheço um jutsu que posso usar para eliminá-lo." Fujin sabia o que ela queria dizer com o jutsu e o fato de que isso não faria diferença contra Orochimaru. O clone de Fujin disse estritamente: "Isso não foi um pedido, Anko. Não se esqueça que sou o responsável por esta rodada do exame. Se você quiser me ajudar, envie um mensageiro ao Lord Hokage e peça-lhe que venha aqui imediatamente. Até que ele chegue e assuma o comando, ninguém poderá interferir na batalha." Com o tom rígido de Fujin, Anko se acalmou. Mesmo querendo se vingar de seu ex-professor, ela sabia que não deveria violar a cadeia de comando. O fato de Fujin ter cortado a enorme cobra momentos atrás também desempenhou um papel nisso. O clone de Fujin estava prestes a se dispersar quando ela disse: "Já fiz isso, mas estou preocupada que possa ser uma armadilha para matar o Lord Hokage." O clone de Fujin respondeu enquanto se dispersava no vento: "Não é, mas peça a ele para trazer alguns esquadrões da Anbu, só para garantir." Ao ver Fujin desaparecer, Anko pensou: parece que a reputação dele não é apenas um boato. Encontrar Orochimaru tão rapidamente e poder lutar com ele por tanto tempo. Ele é o verdadeiro negócio. Agora entendo por que Lord Hokage o colocou no comando. Pensamentos semelhantes passaram pelas mentes dos examinadores da Anbu e Chunin, que viram a enorme cobra sendo cortada. Anko criou um Shadow Clone para passar a mensagem de Fujin para outros examinadores e enviá-los ao escritório de Hiruzen. Enquanto seu clone partia, ela ficou lá caso Fujin solicitasse sua ajuda. Mesmo que Fujin tenha massacrado a invocação de Orochimaru, Orochimaru não se importou com sua perda. Ele já havia se curado com seu jutsu e facilmente se esquivou do Vacuum Slash indo em sua direção. A essa altura, Fujin havia percebido que Orochimaru havia blefado 2 vezes para ganhar algum tempo. Consequentemente, Fujin decidiu atacar mais uma vez. Ele estava prestes a piscar quando de repente sentiu um chakra tentando invadir sua rede de chakras. No momento seguinte, Fujin interrompeu seu chakra, impedindo a tentativa de genjutsu de Orochimaru. Fujin nem precisou de um segundo para parar o genjutsu de Orochimaru. Porém, esse tempo foi suficiente para Orochimaru tomar a iniciativa. Fujin viu 2 clones das sombras de Orochimaru deslizando em sua direção em alta velocidade. Além disso, ele podia sentir seu corpo recuando por alguma distância. Orochimaru percebeu que Fujin havia saído do genjutsu quase instantaneamente e pensou: já que ele era tão bom em ninjutsu, eu esperava que seu genjutsu fosse fraco. No entanto, parece que ele não tem problemas em resistir ao genjutsu. Será difícil colocá-lo sob um genjutsu sem um Sharingan. Fujin balançou sua lâmina contra os Shadow Clones que se aproximavam, lançando outro Vacuum Slash. No entanto, ambos se esquivaram facilmente do ataque. Um dos clones de Orochimaru exalou uma grande quantidade de veneno e outro usou o Jutsu Great Breakthrough para espalhar o veneno. Uma carranca apareceu no rosto de Fujin enquanto ele pensava: embora eu tenha aprendido muito sobre venenos nos últimos meses, eu não deveria estar nem perto do nível dele neste aspecto. Eu não deveria deixar esse veneno flutuar. Será mais difícil detectá-lo mais tarde e terei problemas se ele conseguir usá-lo mais tarde. O chakra do vento fluiu através da espada de Fujin mais uma vez enquanto Fujin a brandia. Mais uma vez, os clones de Orochimaru ficaram alertas e preparados para evitar o ataque. No entanto, a espada de Fujin não liberou o Vacuum Slash. Em vez disso, uma corrente de vento foi criada ao longo do arco da lâmina de Fujin. A corrente de vento anulou os ventos criados pelo clone de Orochimaru enquanto prendia o gás venenoso liberado pelo outro clone dentro dos ventos e o desviava para o céu. 2 clones das sombras apareceram de repente ao lado de Fujin. Um dos clones de Fujin assumiu o controle da corrente de vento e garantiu que todos os venenos voassem para o céu. Enquanto fazia isso, Fujin ignorou os clones de Orochimaru e foi atrás de seu corpo principal. Os clones de Orochimaru imediatamente o perseguiram, mas foram parados pelo outro clone de Fujin que entrou em seu caminho. Os clones de Orochimaru ficaram sérios quando notaram um orbe de vento extremamente instável na mão do clone. Um dos clones de Orochimaru perguntou com interesse: "O que é esse jutsu? Quase se parece com o Rasengan do quarto, mas não tem a mesma quantidade de chakra ou estabilidade que é feito com a técnica do vento vácuo." Para sua surpresa, o clone de Fujin o entreteve e disse com um sorriso no rosto: "Esta é minha própria criação. Por favor, critique-a." Ele jogou o orbe do vento em direção aos clones de Orochimaru. Ambos os clones imediatamente saíram do caminho, pois esperavam que ele explodisse e fosse tão rápido quanto os outros jutsus de Fujin. Para surpresa deles, o jutsu foi extremamente lento. Mesmo o genin não teria nenhum problema em evitá-lo. O mesmo clone perguntou em tom confuso: "Essa é mais uma de suas táticas de perda de tempo?" Assim que ele terminou de fazer sua pergunta, o orbe do vento explodiu. 81 lâminas de vácuo foram lançadas aleatoriamente em todas as direções. Devido à sua proximidade, os clones de Orochimaru não conseguiram se esquivar a tempo e foram dissipados. Os clones de Fujin esperavam o ataque e se esquivaram das ondas. Mesmo assim, um clone se dissipou enquanto o outro se dissipou depois de garantir que o veneno não seria um problema. A alguma distância, os corpos principais de Fujin e Orochimaru estavam mais uma vez frente a frente. Um sorriso malicioso pôde ser visto no rosto de Orochimaru quando ele disse: "Nada mal, nada mal." Capítulo 609. Um sorriso malicioso pôde ser visto no rosto de Orochimaru quando ele disse: "Nada mal, nada mal. Você me surpreendeu, Fujin. Eu não esperava que você fosse tão bom." Fujin sorriu e perguntou provocativamente: "É mesmo? Posso também ser considerado um especialista oculto então?"
Talvez você devesse parar de se escravizar naquela organização mercenária e me seguir. Folga por trair a aldeia, eu também poderia lhe dar uma de minhas espadas antigas, já que quebrei a sua. Tendo caído nas palavras de Fujin uma vez, Orochimaru ignorou completamente qualquer palavra que saiu da boca de Fujin. Além disso, embora Fujin tenha destruído a melhor espada de Orochimaru, Orochimaru ainda tinha muitas espadas boas. No mínimo, ele tinha mais de uma dúzia de espadas melhores do que a que Fujin estava usando. Sem mencionar que Fujin ainda estava usando sua espada quebrada em vez de trocá-la por uma melhor. Orochimaru riu e disse: "Você é um sujeito interessante. Admito, pelo menos em termos de jutsu de vento, você é muito melhor do que qualquer ninja que eu já vi. No entanto, mesmo que se especializar em um único aspecto possa torná-lo mais forte rapidamente, também deixa uma grande falha." Sem nenhum selo de mão, Orochimaru bateu as mãos no chão enquanto acrescentava em voz alta: "Não importa quão letais e afiados sejam seus jutsus de vento, existem várias maneiras de neutralizá-los." Assim que as mãos de Orochimaru pousaram no chão, o chão por algumas centenas de metros ao seu redor ficou muito macio. Fujin obviamente não esperaria que Orochimaru terminasse sua configuração. Núcleos de vácuo apareceram ao longo da borda de sua lâmina enquanto ele a girava novamente em direção a Orochimaru. Em resposta, Orochimaru recuou para trás. Porém, ele não recuou de maneira simples. Um dragão de lama se formou em cada local onde Orochimaru pisou enquanto recuava. O Vacuo Slash de Fujin cortou os dragões de lama com relativa facilidade inicialmente, mas à medida que absorveu mais lama, os núcleos de vácuo tornaram-se instáveis e o jutsu perdeu sua forma e fracassou. Os olhos de Fujin se arregalaram temporariamente. A surpresa logo desapareceu quando um sorriso apareceu em seu rosto. Ele murmurou suavemente: "Bem, olhe isso. Parece que foi possível usar a liberação de terra dessa maneira." Na época em que Fujin tinha acabado de começar a aprender jutsus da terra, ele costumava depender do Jutsu Rank e Rock Shield para se defender. Naquela época, ele havia ponderado se poderia criar escudos rochosos pisando no chão em vez de bater as mãos no chão. Ele sentiu que teria sido muito mais eficiente e poderia criar mais defesas enquanto estava em movimento. Infelizmente, Fujin não conseguiu descobrir como fazer isso. Ele havia pedido a ajuda de Rinjiro, mas Rinjiro também não conseguiu e pediu a Fujin que não perdesse tempo com essas coisas. Mais tarde, quando Fujin aprendeu jutsus mais fortes, ele parou de pensar nisso e seguiu em frente. No entanto, Orochimaru exibiu um nível muito além do que Fujin havia imaginado. Ele não estava criando simples escudos rochosos e, em vez disso, criava dragões de lama a cada passo. Depois que o Vacuo Slash se dispersou, os dragões de lama restantes avançaram em direção a Fujin de diferentes direções e em velocidades diferentes para que não fossem vítimas do mesmo Vacuo Slash. Entendendo o padrão de ataque deles, Fujin levantou 2 dedos da mão esquerda. Núcleos de lâminas de vácuo se formaram no topo de seus dedos. Quando os dragões da lama chegaram perto dele, Fujin lançou lâminas de vácuo nos dragões da lama que se aproximavam. Uma lâmina de vácuo atingiu um dragão de lama, destruindo-o. Com um ataque, Fujin destruiu dezenas de dragões de lama que Orochimaru havia criado. No entanto, ele sabia que não era o fim. Na verdade, o ataque de Orochimaru estava apenas começando. No momento seguinte, Fujin sentiu o solo sob ele se movendo. Ele rapidamente pescou para trás. No segundo seguinte, centenas de espinhos se formaram onde ele estava anteriormente e foram lançados no ar. O novo local de Fujin também ficou ameaçado, forçando-o a se esquivar mais algumas vezes. Assim como antes, os ataques de Orochimaru visavam direcionar Fujin para um local onde ele pudesse atacar mais facilmente, sem permitir que Fujin contra-atacasse. Quando a barragem de espinhos de lama finalmente terminou, Fujin viu Orochimaru a apenas alguns metros de distância dele. Antes que ele pudesse atacar, Orochimaru já havia atacado Fujin com o jutsu do dragão de água. Em resposta, Fujin cobriu a mão esquerda com chakra do vento e acenou na frente dele. Uma forte corrente de vento apareceu na frente dele, bloqueando e dissipando o dragão da água. Ao mesmo tempo, ele começou a criar o núcleo do Vacuum Cluster Bullets dentro de sua boca enquanto os núcleos do Vacuum Slash apareciam na ponta de sua espada. No entanto, antes que pudesse atacar, ele imediatamente deu um passo para a esquerda. Um forte jato de água rompeu a corrente de vento que ele havia criado anteriormente. Os olhos de Fujin se arregalaram quando ele observou. Isso quase parece a liberação de água de Tobirama. No entanto, provavelmente falta potência e velocidade em comparação com Tobirama. Ele continuou se movendo enquanto mais jatos de água eram lançados contra ele de perto. Depois de se esquivar mais 2 vezes, Fujin disparou o Jutsu Vacuum Cluster Bullet no jato de água que se aproximava. Assim que ele disparou, os núcleos de vácuo dentro dele se separaram, formando suas próprias balas de vácuo. Um deles atingiu o jato de água e o perfurou, quase alcançando Orochimaru antes que a água enchesse o núcleo de vácuo e anulasse sua ameaça. Claro, o jato d'água não fez nada contra as balas de vácuo restantes. Uma dúzia deles perfurou o corpo de Orochimaru. Além disso, devido aos ventos fortes fluindo entre cada bala de vácuo, Orochimaru foi cortado diretamente em pedaços. No entanto, não havia alegria no rosto de Fujin. Ele já havia sentido Orochimaru trocando com um clone de água depois de bloquear o jutsu do dragão de água. Fujin balançou sua espada na direção do corpo real de Orochimaru. Infelizmente, os dragões de lama surgiram no caminho do Vacuum Slash mais uma vez, preenchendo os Vacuum cores muito antes que o ataque pudesse atingir Orochimaru. Uma carranca apareceu no rosto de Fujin quando ele percebeu: lutar com ele aqui é muito restritivo. Mesmo que ele não possa me machucar, eu também não sou capaz de fazer nada, pois meus jutsus de vácuo estão sendo anulados devido à grande quantidade de lama e água. Meus simples jutsus de vento também não funcionarão muito. Ele pode
bloqueá-los facilmente com lama e água. Precisarei criar uma distração para realmente conseguir um ataque. Se não puder, terei que recuar ou usar essa técnica. Enquanto a mente de Fujin formava rapidamente um novo plano, Orochimaru mordeu o polegar e bateu a mão no chão. Fujin sentiu 8 novos chakras. Escusado será dizer que todos eles eram cobras grandes. No entanto, ao contrário das convocações normais, todos eles foram convocados diretamente para o subsolo. Eles se moveram em direção a Fujin através dos terrenos de lama que Orochimaru havia criado. Fujin percebeu seus movimentos e se perguntou: isso é estranho. Ele deveria saber que suas convocações são escolhas fáceis para mim. Ele planeja usá-los como um sacrifício para me fazer cometer um erro? Ou ele acha que eles podem ficar seguros só porque estão no subsolo? Embora as cobras tenham se movido em direção a Fujin, cada uma delas permaneceu pelo menos algumas dezenas de metros abaixo da superfície. Nenhum deles passou desse nível. Fujin apontou o dedo indicador para uma das cobras. O núcleo de vácuo com vários núcleos de vácuo dentro dele se formou na ponta do dedo. Fujin disparou Vacuum Cluster Bullet em uma das cobras enquanto pensava: bem, seja qual for o seu plano, não importa. Meus jutsus de vácuo podem matar pessoas que se escondem a algumas centenas de metros de profundidade. Apesar de ver o ataque de Fujin, um sorriso malicioso apareceu no rosto de Orochimaru. À medida que o ataque de Fujin perfurava a lama, as cobras subterrâneas sentiram as vibrações e se moveram em alta velocidade. O ataque de Fujin perfurou sua localização anterior sem ferir nenhuma cobra. Fujin ficou além de chocado. Ele poderia aceitar que alguém como Orochimaru se esquivasse de seus ataques com facilidade, mas ele não conseguia acreditar que aquelas cobras grandes pudessem se esquivar de seus jutsus de vácuo. Vendo sua expressão, Orochimaru riu e disse: esses são meus animais de estimação especiais de caça. Mesmo que seus jutsus de vácuo possam perfurar o chão, eles são bem treinados para se esquivar de qualquer ataque perfurado contra eles. Não consigo nada. Hehe, você está no meu campo de caça agora. A única maneira de sair daqui é direto para o inferno. Capítulo 610. Hehe, você está no meu campo de caça agora. A única maneira de sair daqui é direto para o inferno. A expressão de Fujin não mudou. Ele não esperava que as cobras treinassem dessa maneira. Porém, ao pensar um pouco, ele sentiu que fazia sentido. Afinal, a capacidade de uma cobra de sentir as vibrações do solo era conhecida por ser notável mesmo em seu mundo anterior. Fujin pensou: esta é realmente uma situação terrível para se estar. Este ambiente é terrível para meus jutsus de vento. A menos que eu use meu domínio do vento, não há nada que eu possa fazer para combatê-lo. Claro, isso a menos que eu use meus jutsus de relâmpago. Se eu fizer isso, posso mudar esta batalha num instante e matar aquelas cobras com facilidade. Talvez eu consiga pegar Orochimaru desprevenido. Infelizmente, eu não acho que seria capaz de matar esse corpo dele mesmo se conseguisse pegá-lo de surpresa, muito menos as partes de sua alma seladas nos numerosos selos amaldiçoados. Então, não há nenhum ganho em expor meus jutsus de relâmpago. Suspirar? Ao mesmo tempo, Orochimaru estava pensando: mesmo que essas cobras possam se esquivar de tudo, seus jutsus de vácuo são muito letais e únicos. Se ele conseguir lançar o jutsu que destruiu meus clones em alta velocidade, ele poderá matá-los. Sem mencionar que é difícil dizer quais outros jutsus de vácuo ele conhece. No entanto, depois das minhas palavras, será menos provável que ele tente matá-los. Mesmo que essas cobras não sejam capazes de machucá-lo, elas aplicarão muita pressão, pois ele também precisará ficar de olho nelas. Com tanta pressão, é só uma questão de tempo até que ele cometa um erro. Enquanto ele pensava, Orochimaru irradiava uma enorme sede de sangue. Ele não se preocupou em esconder o quanto queria matar Fujin. Ele não queria ver uma ameaça tão forte durante a guerra. Sem demonstrar nenhuma emoção no rosto, Fujin respondeu: tenho que admitir, sua reputação é bem merecida. Fujin começou a rir enquanto continuava: não se esqueça de onde você está. A essa altura, seu sensei já deve ter ouvido falar de sua presença e deveria estar correndo para cá. Vai ser a sua cabeça que vai rolar, hahaha. Orochimaru manteve o sorriso e disse enquanto aumentava seu chakra mais uma vez: não se preocupe, vou matar você muito antes do sensei chegar aqui. Assim que parou de falar, Orochimaru cuspiu uma grande quantidade de água em direção a Fujin. No entanto, esta água não era água normal. Fujin podia sentir que havia uma enorme quantidade de chakra Yin misturado naquela água. Fujin olhou para o ataque enquanto pensava: suspiro, é isso que ganho por lembrá-lo de escapar antes que Hiruzen chegue. Afinal, não poderei ler suas memórias e obter tudo que ele coletou e pesquisou se Hiruzen o matar aqui. Fujin bateu as mãos no chão. Liberação de terra, Jutsu parede de terra. 3 camadas de enormes paredes de terra apareceram na frente de Fujin. Devido ao ambiente criado por Orochimaru, o tamanho e a resistência das paredes de terra eram muito maiores que o normal. Imediatamente depois, Fujin teceu alguns selos de mão e bateu a mão direita no chão. Liberação da terra, Jutsu do pântano do submundo. O chão, que antes havia sido convertido em lama por Orochimaru, agora se transformou em pântano. As cobras especiais de Orochimaru também foram capturadas no pântano. No entanto, nenhuma das cobras entrou em pânico, pois o pântano não poderia prejudicá-las nem restringir sua mobilidade. O Jutsu água de Orochimaru foi interrompido pelas paredes de terra e o pântano absorveu uma grande quantidade dessa água também. Orochimaru ficou surpreso. Ele pensou: eu sabia que ele poderia usar o Jutsu parede da terra, mas quando ele aprendeu o pântano do submundo? Além disso, como isso vai ajudá-lo nessa situação? Ele quer reduzir a densidade do solo para atacá-los no subsolo? Mas isso não vai funcionar. Mesmo que Akatsuki tenha conseguido reunir muitas informações de Fujin de Iva, Keri e Kumo, eles não podiam saber que Hiruzen havia guiado pessoalmente Fujin e lhe ensinado jutsus de fogo e terra. Mesmo que eles não estivessem no nível de sua liberação de vento, Fujin ainda poderia usar esses elementos de forma eficaz em batalha.
Com 2 movimentos, Fujin parou o ataque de Orochimaru e criou uma configuração para massacrar as 8 cobras que espreitam sob seus pés. Com as condições estabelecidas, o chakra do vento começou a fluir através da espada de Fujin mais uma vez. No entanto, desta vez não aprimorou sua vantagem. Em vez disso, um mini furacão apareceu em volta de sua espada. E na parte externa deste furacão, as lâminas de vácuo giravam a uma velocidade muito alta. Orochimaru observou atentamente enquanto pensava. Outra aplicação da técnica vento-vácuo. Quantas técnicas ele desenvolveu? Para surpresa de Orochimaru, Fujin enfiou sua espada no pântano. As cobras, que se escondiam pacientemente no subsolo, de repente sentiram muitas vibrações e perigo. Eles imediatamente recuaram. Infelizmente, antes que pudessem fugir, o furacão se espalhou por todo o pântano e engoliu as cobras. Os ventos de alta velocidade criaram vários cortes profundos em seus corpos, mas não conseguiram matá-los. No entanto, as lâminas de vácuo que apareciam ocasionalmente podiam cortar seus enormes corpos com extrema facilidade. Em apenas alguns segundos, o pântano sob os pés de Fujin se encheu de sangue de cobras. Lentamente, seus corpos flutuariam até o topo do pântano. No entanto, Fujin não teve o luxo de esperar até então, pois Orochimaru deu seu próximo passo exatamente quando estava tentando matar as cobras. Mesmo que Orochimaru tenha ficado surpreso com a tática usada por Fujin, ele não se intimidou com a morte de seus animais de estimação. Ele pensou, impressionante. No entanto, minha convocação já cumpriu sua tarefa. De repente, 8 clones de lama de Orochimaru apareceram muito perto de Fujin, cercando-o por todos os lados. Aparecendo na forma de cobra de Orochimaru, todos os 8 deslizaram em direção a ele em alta velocidade. Fujin ficou surpreso porque não detectou nenhum movimento. Ele rapidamente analisou. Ele criou aqueles clones de lama tão perto de mim? Como? Achei que as cobras teriam um papel crucial, mas parece que ele só queria que elas me distraíssem por alguns segundos. Metade dos clones de lama de Orochimaru disparou balas de ar em Fujin. 2 começaram a criar espinhos sob seus pés. Os 2 últimos lançaram vários shurikens com etiquetas explosivas anexadas a eles e usaram o Jutsu Shuriken Shadow Clone para aumentar seu número para centenas. O ataque aconteceu muito rapidamente. Fujin ainda estava usando o Jutsu Sword Hurricane quando os clones de lama de Orochimaru apareceram. Ele teve que encerrar o Jutsu e sacar suas espadas. A essa altura, as balas aéreas já haviam chegado até ele. Fujin mostrou excelente destreza e evitou todas as balas aéreas. Infelizmente, algumas balas de ar atingiram sua espada, algumas delas acertando exatamente onde ela estava rachada. Com um som alto e estridente, a espada de Fujin se partiu em 2. Foi uma das 2 espadas que Fujin pediu a Hiruzen como recompensa por ficar em primeiro lugar na academia. Embora tenha demorado quase 2 anos para ele realmente conseguir as espadas, elas permaneceram com ele desde então. Mesmo que não estivesse nem perto do nível da espada de Kusanagi ou das 7 espadas da névoa, não era menos infame, pois era uma das espadas gêmeas com as quais Fujin ganhou seu apelido, o espadachim espectral. Quase todos os ninjas fora de Konoha sabiam como era. Apesar de perder uma espada que estava com ele há anos, Fujin não teve tempo de dar uma segunda olhada nela. A razão para isso foi que os ataques dos clones de Orochimaru cortaram todas as rotas de fuga. A única maneira de Fujin evitar todos os ataques e sair ileso era escapando com o jutsu do deus voador do trovão. E a velocidade dos ataques fez com que Fujin quase não tivesse tempo para se defender. Fujin olhou para os ataques recebidos com um olhar frio e murmurou para si mesmo. Acho que é hora de tornar esta técnica pública. A partir de hoje, esta será a técnica pela qual serei conhecido. Enquanto pensava, Fujin liberou uma enorme quantidade de chakra de seu corpo. Orochimaru, que procurava uma maneira de entrar na batalha com seu corpo principal, ficou surpreso com a mudança repentina e se perguntou, o que ele está fazendo desta vez? Assim que o chakra saiu de seu corpo, transformou-se em ventos. Os ventos repentinos tiraram todas as shurikens do curso e atingiram as etiquetas explosivas, fazendo-as explodir prematuramente. Eles também impediram que qualquer força das explosões chegasse a Fujin. Os ventos também penetraram no solo, desmantelando todos os espinhos de lama criados pelos clones de lama de Orochimaru. As balas de ar também se dissiparam e se misturaram com os ventos. Tudo isso aconteceu um segundo depois de Fujin liberar seu chakra no ar. No segundo seguinte, lâminas de vento afiadas apareceram do nada ao redor dos clones de lama de Orochimaru e os cortaram. Todos os clones de Orochimaru foram dissipados. A nova técnica despertou o interesse de Orochimaru. Ele se perguntou, que técnica é essa? Como ele pode controlar os ventos de uma maneira tão elegante e assustadora? Nos segundos seguintes, os ventos assumiram a forma de um domínio, cobrindo tudo num raio de 50 metros. Quanto ao corpo principal de Orochimaru, ele imediatamente recuou para uma distância segura após ver o que aconteceu com seus clones. Ele observou cuidadosamente a técnica de Fujin antes de rir. Nada mal. Nada mal. Porém, com tanto vento, você não tem medo de se queimar? Assim como Fujin, Orochimaru desenvolveu uma enorme quantidade de chakra. Ele derramou quase 5% de seu chakra para turbinar seu jutsu. Contra a cúpula do vento protegendo Fujin, Orochimaru exalou seu jutsu Majestic Destroyer Flame. Assim como antes, tinha uma enorme quantidade de chakra Yang junto com chakra de fogo. As chamas entraram no domínio do vento de Fujin e foram ainda mais fortalecidas pelos ventos. Em um piscar de olhos, todo o domínio do vento pegou fogo. Parado no centro, tudo que Fujin podia ver eram chamas. Mesmo que Orochimaru não pudesse ver o rosto de Fujin, ele podia imaginar o choque no rosto de Fujin. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.